Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques e o presidente Lula esteve em Fortaleza para a entrega de 113 novos ônibus escolares para 113 municípios cearenses. A cerimônia foi realizada no Centro de Eventos do Ceará. O presidente aproveitou a agenda na capital para reforçar o apoio ao candidato à prefeitura da capital, Evandro Leitão, do PT. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, começou a visita à Fortaleza entregando apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Prefeito José Walter. 1.296 unidades completaram o conjunto habitacional Cidade Jardim. Na sequência, teve encontro com gestores da educação, prefeitos de cidades beneficiadas e alunos da rede pública para a entrega de veículos. 113 municípios foram contemplados. Cada um recebeu um ônibus escolar que vai reforçar a frota que atende principalmente estudantes da zona rural. A entrega de veículos faz parte do programa Caminho da Escola e teve investimento de quase 52 milhões de reais com recursos do novo PAC. A passagem foi encerrada com um ato político em apoio ao candidato do PT à prefeitura, Evandro Leitão. Um comício na Praça do Ferreira reuniu nomes do partido, aliados e o presidente, que tentam levar o Partido dos Trabalhadores ao poder executivo da capital. Os discursos de abertura foram feitos pelo governador do Ceará, Eumano de Freitas, e o ministro da Educação, Camilo Santana. O presidente criticou a candidatura do PL. Esta cidade não pode ter um negacionista. Esta cidade que a única virtude dele é colocar na internet as coisas que ele anda fazendo de depilação. A gente não pode. A gente, quando for para um debate e alguém que é candidato a Fortaleza, tem que dizer o que vai fazer em Fortaleza. Lula seguiu falando ao público da diferença de projetos políticos que Fortaleza tem no segundo turno das eleições. E alguém que é candidato a Fortaleza tem que dizer o que vai fazer em Fortaleza. Como é que vai cuidar da saúde de Fortaleza? Como é que vai cuidar da moradia em Fortaleza? Como é que vai cuidar do saneamento básico em Fortaleza? Como é que vai cuidar da educação em Fortaleza? Como é que vai cuidar do transporte em Fortaleza? O cara não tem que ficar falando bobagem o tempo inteiro. O comício com Lula também teve surpresas. Um dos momentos mais festejados foi a chegada da ex-prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins. A liderança política que não participou da campanha de Evandro no primeiro turno juntou-se ao grupo para essa segunda fase eleitoral de 2024. O candidato do PT fez questão de destacar a importância de Luiziane. Chegou essa mulher aqui chegou para completar o nosso time. A Luiziane, qual é a posição, Luiziane? Ela está dizendo que é a goleira, pronto, é a goleira. E a gente fala agora sobre empreendedorismo. E o grupo Pinfood é um exemplo aqui no estado. Eu conversei mais sobre esse assunto com o empresário Marcelo Pimentel. Fala um pouco do grupo, como é que vocês surgiram, né? E vocês estão em celebração, que eu estou sabendo. Isso, na verdade, tudo nasce há muito tempo atrás, acho que estou um pouco ruim com datas, mas 13 anos atrás, na verdade. E, na verdade, não nasce há 13, né? 13 anos é uma realização de um sonho do empreendedor. A gente nasce com Barnes Burger, trazendo para Fortaleza um projeto que até então não se conhecia, que era hambúrguer artesanal, né, um restaurante focado em vender hambúrguer e, graças a Deus, desde o primeiro dia foi um sucesso. E aí a gente trilhou essa estrada, tivemos várias unidades. Na sequência disso, a gente monta uma operação de sorvete chamada Barnes Ice Dream, que era do lado. Não funcionou como a gente gostaria, tem até algumas pessoas que até hoje sentem muita falta. E aí nós decidimos montar o Butcher 746, que é a casa de carne, e que nesse momento estamos montando a segunda operação dela. Logo depois disso, a gente decide montar uma outra hamburgueria chamada Olis Burger, que algumas pessoas perguntam, né, de onde é que vem os nomes, né? Barnes é um apelido meu de infância. A Butchers era o açougue do Barnes, que a princípio seria Barnes Butchers, e depois a gente só mudou por questão de estratégia. Montamos a Olis, que é o nome da minha filha mais nova, a Olivia, e montamos a hamburgueria com outro propósito, para ser uma hamburgueria mais rápida, de low cost. Depois montamos a Estela Pizza, que é o nome da minha filha mais velha. E aí a gente
tivemos essas 4 operações, né, de forma separadas e entendemos que precisaríamos unificar a parte de estratégia, algumas pessoas, time de marketing, gestão, e aí a gente sempre trabalhou com consultorias para a gente poder montar um bloco, trabalhar sempre dentro da mesma cultura, que isso para a gente é importantíssimo. A gente tem muito foco na cultura, foco no treinamento. A gente monta o grupo P-Food, que é o grupo hoje que tem as 4 marcas atuando aqui em Fortaleza. E quais são essas inovações que vocês trouxeram para o mercado, né? Que fizeram com que você tivesse cada vez mais o que celebrar agora, né? A gente vai crescendo com o passar do tempo e celebrando isso também. Na verdade, a gente está agora celebrando 13 anos de história, né? Mas a história nasce 2 anos antes, eu fazendo hambúrguer em casa com meus amigos, com meus familiares. E o que a gente acredita, né, que foi diferente na nossa trajetória, até porque todas as operações que a gente montou sempre com sucesso, eu costumo dizer que tudo aquilo que eu faço, eu só faço o que eu coloco na boca das minhas filhas, dos meus parentes, dos meus amigos para consumirem, né? Então, para a gente existe uma importância muito grande na qualidade dos produtos, isso sempre foi e sempre vai ser. Então, a gente preza muito por essa qualidade e sempre prezamos muito pelo colaborador, pelo time, por formação de pessoas, por gestão de pessoas. Eu tenho o entendimento que a gente veio para essa terra para mais servir. E dentro disso, a gente sempre trabalhou focado nisso. Não vou dizer que é um processo fácil, mas não é porque é difícil que a gente não vai fazer. Então, acredito que um dos sucessos que a gente tem hoje é isso, é focar 100% em qualidade e automaticamente também focar 100% em pessoas, onde a gente acredita que o somatório dessas 2 coisas levam não só a gente, mas qualquer empresa para o sucesso. Marcelo, durante o período da pandemia agora, a gente passou, que bom, né? Mas alguns aprendizados ficaram com relação, sobretudo, a quem trabalha com alimentação, né? A questão de entregas, né? A questão também de acondicionamento, da melhoria disso. Como é que vocês também avaliam esse momento, esse processo que aconteceu? E agora, o que ficou de legado? A pandemia trouxe muito ensinamento, né? Assim, acho que toda dor, ela traz um ensinamento. A gente normalmente não busca ter dores nos processos, nós humanos fugimos das dores, mas eu tenho uma crença comigo que se você quer ser um vencedor, você tem que aprender vencedores. Então, quando a pandemia chegou, balançou todo mundo, nós já éramos um grupo grande, né? Já tínhamos várias operações, as operações de shoppings foram fechadas, mas a gente sentou, colocou a cabeça no lugar, planejou, a gente já fazia delivery, a Casa do Deutsche era uma operação que não tinha delivery, a gente teve que transformar, né, dentro de uma semana tudo, organizar o processo todo para que a gente pudesse entrar. E dentro disso, acho que teve um desenvolvimento muito grande, uma maturidade empresarial muito grande de entender que uma empresa é formada, né, dentro das dificuldades, né? A gente sempre teve casas lotadas, sempre tivemos aí, posso dizer que quase que um oceano azul, graças a Deus, e claro que o trabalho de todos juntos, mas a pandemia trouxe essa maturidade de a gente aprender a fazer mais com menos, aprender a buscar em outros locais que a gente não buscava. Então, foi de muito aprendizado, e não só esse aprendizado, né? Dentro da pandemia, queria ressaltar um projeto que a gente fez que foi muito incrível. A gente tem uma dificuldade, como humano, de analisar a dor do outro, a gente sempre só analisa a nossa dor. E na pandemia, a gente, como grupo, e fomos ceifados como todos foram, mas a gente não abriu mão de seguir alguns dos nossos princípios e valores, que sempre foi, né? E claro que a gente faz isso sempre que dá, né? Não é toda vida que a gente consegue, mas sempre a gente tem uma responsabilidade muito grande com o outro, né? Não só o outro que é o nosso time, não só o outro que é nosso cliente, mas o outro que é o nosso desconhecido. E na pandemia a gente realizou uma campanha de doação de pães. A gente estava difícil para a empresa, mas estava difícil para a gente que estava trabalhando, que tinha alimento, não tinha casa, mas tinha um grande volume de pessoas que a gente passava nas ruas e o nosso setor era um setor que podia trabalhar. Então, a gente tinha contato com o que acontecia, né? Teve gente que passou muito tempo em casa sem ver nada. E a gente viu muita gente com necessidade, né? E a gente fez uma campanha de doação de pães. Para cada burger que a gente vendia, a gente doava 5 pães. Se eu não me engano, na época, a gente doou mais de 280 mil pães durante a pandemia. Isso também trouxe uma maturidade para o nosso time, os colaboradores, de entender que a empresa na qual a gente participa é uma empresa que tem uma responsabilidade, né? Por mais de um momento de dor, a gente tem uma responsabilidade não só com os nossos, né? Não só com a nossa equipe, mas com o ambiente que a gente está inserido. Então, assim, a pandemia foi um grande ensinamento para todos. Pois é, e a gente fica esse aprendizado, né, dolorido, mas acabou sendo necessário naquele momento, né? E agora, para 2025, 2024 está acabando, né? Já finalzinho de ano, reta final, vocês estão preparados para as confraternizações?
já de fim de ano, que elas sempre aparecem, né? E também para 2025, o que a gente tem de novidade? Para fechamento do ano, assim, a gente é sempre muito esperado, são datas comemorativas, a gente gosta muito, a gente recebe muito turista. Esse ano a gente está trazendo uma casa nova, que é o Butchers, uma casa que tem 7 anos, e ela ficou pequena para tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, para as pessoas que a gente gostaria de atender. A gente agora está fazendo uma casa nova, que vai ter capacidade para quase 200 pessoas, vai ser um projeto incrível, com alguns ambientes diferentes. A gente vai ter uma parte externa que vai ser super agradável para até um outro consumidor, porque o público do restaurante de carne, às vezes, é um produto mais caro, né? Um produto de proteína mais caro. Então, a gente vai conseguir ter alguma coisa nessa parte da varanda para poder ter um happy hour. Então, vai ser uma casa incrível. A gente consegue também trazer nessa casa aí espaço kids para o nosso público, um público mais adulto, e às vezes ele não vai, porque é engraçado que a primeira decisão da escolha do restaurante, quem tem filho, é o filho, né? A filha. Depois da esposa. E o Butchers nunca foi também uma casa exclusiva ou para mulheres. As mulheres sentiam falta de alguns conjuntos, até por conta de cada. Nessa casa nova a gente vai conseguir trazer tudo isso. A previsão de inauguração é no final desse mês. A gente acredita que coloca essa casa em Fortaleza. E a gente está com 2 projetos novos aí engatilhados, que eu ainda não posso falar, mas em breve eu poderia falar. Tem 2 projetos que a gente está trazendo no ano que vem. Claro que vai ter expansão das marcas, a gente tem expansão, se Deus quiser, de Barneys, operações de Nova Barneys, Estela e Olhos, mas tem 2 projetos novos aí que estão engatinhando. Eu acho que até o final do ano a gente concretiza, e ano que vem a gente consegue trazer duas culinárias novas, né? A gente deve ramificar, o grupo deve crescer com 2 marcas novas de gastronomia. Joia. E já pode informar para a gente mais ou menos a região, aqui na capital, onde é que vão estar localizadas essas novidades? Isso, na verdade vai ser na capital. A gente tem uma das operações, até te posso falar onde vai ser. Na verdade, posso falar até onde vai ser as 2, na verdade, né? Uma vai ser na operação do Butchers, que a gente vai migrar para a casa nova. Nesse ambiente a gente vai trazer uma nova gastronomia. E existe um outro ponto nosso, que a gente agora, por estratégia, decidimos encerrar a operação temporária, que é o ponto da Olhos. A Olhos segue como operação de delivery, a gente tem um raio de atendimento muito grande, porque estamos aí na Grota, estamos no Sul, bairro de Fátima e Eusébio, que a gente atende toda a Fortaleza. Vamos voltar com novos projetos de óleos de menores portes em bairros mais avançados. E no local da Olhos, a gente monta uma nova operação também. Então, os locais são esses, desses 2 novos projetos de outras culinárias, mas existe um projeto de expansão das marcas atuais, né, Barneys, Estela e Olhos, dentro de outros bairros, porque a gente acredita que a gente nasceu aqui e ficou nessa grande região da Aldeota, mas a gente acredita hoje que os outros bairros, né, se pensar em Parangaba, Maraponga, Juvita Feitosa, todos esses bairros, né, não só esse como outros, têm condição de receber, né, e a gente tem condição hoje de atender esse pessoal com um produto de qualidade, levando um pouco da nossa história, para que a gente possa atender dentro de toda a Fortaleza. E a gente já saiu da capital, infelizmente esse projeto não deu continuidade depois da pandemia, que foi Teresina. E a gente já está voltando a conversar com outros estados, né, Sobral, Juazeiro, para ver se ano que vem a gente consegue continuar nosso projeto de expansão. E agora o intervalo, a gente volta já já. E a gente traz agora novidades sobre os empreendimentos imobiliários no litoral cearense. Sobre esse assunto, eu conversei com Aristarco Sobreira, ele é presidente da IB Incorporações e esteve aqui na TV Otimista. Acompanhe. Muito bom sempre conversar com você aqui com a gente sempre está de portas abertas e que bom poder falar, né, de crescimento, desenvolvimento, sobretudo no litoral e aqui também. O prazer é todo nosso estar aqui mais uma vez, na melhor companhia, né, possível, e conversar sobre esse empreendimento que é tão caro, né, tão apreciado por nós. Aristarco, a gente conversou sobre a origem, desde a origem né? É verdade. E trazendo agora o momento de celebração, né? Que eu já soube que já foi entregue, né? Vocês fizeram um evento, foi muito badalado, inclusive até marca, né? É o marco desse momento agora para a vivência. Conta um pouco como foi. O evento se realizou no dia 28 de setembro, agora passado. Importante ressaltar, né, que eu falei isso no discurso, na data e na hora marcada, né? Marcada 3 anos antes. Então, isso é muito importante para a gente,
entregar no prazo, né, atender a expectativa de todo mundo. O evento foi muito lindo, o evento foi sábado, né, era um sábado, começamos às 5 horas da tarde e terminamos às 11 horas. Então teve uma atração na Casa Modelo, que havia um pôr do sol e seria o acolhimento das pessoas. Depois houve uma passagem muito linda, que foi um saxofonista caminhando pelas alamedas do empreendimento, que são alamedas sinuosas, que vão serpenteando por entre as casas até chegar no mar, que está a 150 metros, e o saxofonista foi conduzindo lá o grupo todo, um evento para 250 pessoas, e que nós levamos todos os compradores, né? Veio gente de fora do Ceará, metade das pessoas que compraram são São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e que vieram prestigiar a entrega, isso é muito bom para a gente, metade das pessoas aqui do Ceará. Então fomos até a área de lazer, que é de frente para o mar. E lá a gente teve um buffet com o Rafa Sudachi, que é um nome muito prestigiado aqui no estado do Ceará, e trouxemos também um chefe francês estrelado, né, no Guia Michelin, uma estrela do Guia Michelin, que é o Emmanuel Ruiz, para fazer a grande atração aí da noite para os convidados, e que culminou com um show de 2 horas, um show bastante interessante, do Davi Cartacho, que é um grande talento, né, e que todo mundo adorou. Foi uma festa muito feliz, né, o ambiente do ponto de vista plástico perfeito, e toda festa, né, o que faz a festa realmente pulsar são as pessoas. Então, assim, conseguimos juntar pessoas maravilhosas, né, os convidados também, pessoas convidadas por nós, projetistas, os stakeholders, prestamos uma homenagem também ao time interno da AIB, né, porque são 3 anos, só da fase de construção, são 3 anos. Então é importante a gente fazer a justa e merecida homenagem, né, para esse time de talentos, né, para conseguir fazer e entregar uma obra de arte, que é o que a gente queria. Pois é, você falando desse momento, né, e eu lembrando aqui das nossas conversas, como foi pensado, né, a gente, para quem está assistindo, entender um pouco de como a Origem foi pensado, de como ele foi idealizado por você e colocado, chegado ao ponto de ser realidade. O Origem saiu, também falei isso no discurso lá, né, de andar pelas dunas lá do Fortim, né, em 4x4, 7 anos atrás, e vislumbrar uma coisa que a gente acredita que só existe realmente naquele local, porque é um local muito específico, porque é o encontro do rio Jaguaribe, né, com o mar, formando uma praia, que a gente chama uma piscina de água salgada, num município também super diferenciado, né, um município com 16 mil habitantes, entre 2 rios, que só tem 2 praias, assim, bastante exclusividade, né, com uma utilização ali no rio, tem uma marina, então você tem casas espetaculares ali no rio. Então é um local assim muito especial. E o nosso sonho era fazer, sempre foi, uma obra de arte. E a gente queria fazer um projeto disruptivo. Nós queríamos trazer inovações para a gente não ficar repetindo aquelas mesmas fórmulas, né, de sempre. E aí fomos, desde o início, em busca, né, das melhores parcerias. Trouxemos o Greg Busquet, que é um arquiteto francês, à frente da Architects Office, e trouxemos um conjunto de projetistas de luminotécnica, de paisagismo, projeto de interiores, né, para cuidar em todos os mínimos detalhes desse projeto, que tem muitas inovações. É uma casa plana, térrea, é uma casa que tem um terreno próprio, né? Você não fica junto do vizinho, nem em cima, nem embaixo, nem do lado. O menor terreno é 600 metros, o maior terreno são 900 metros quadrados, cercado por um paisagismo, né, que vai dar ainda mais uma privacidade. Casas planas e terras, você não tem que
que está subindo escada ou que está pegando elevador. Os carros não circulam entre as casas, você deve lembrar, tem um bolsão de estacionamento depois da portaria, né, do controle de segurança, e você caminha por entre essas alamedas ou anda num carrinho de golfe, como nos melhores resorts, mas é uma delícia, né? Então, o pensamento foi realmente ter conosco pessoas que gostam de obras de arte. As edificações, quando você está falando do ponto de vista acadêmico, inclusive, né, elas são verdadeiramente consideradas obras de arte, tal qual as pinturas, as esculturas, né? Então foi assim que a gente enfrentou ou direcionou esse projeto, fazer uma obra de arte, mas que a utilização, a gente queria que fosse também assim uma desconexão com esse dia a dia que eu adoro, né, que é um dia a dia muito intenso, muito corrido, cada vez mais rápido, plugado, mas que faz tão bem, né, você também ter o teu momento de quietude, né, esse momento de se aquietar, e você ter um momento mais contemplativo. Quando a gente vai para lá, não tem vontade de voltar. O projeto é lindo, a luz do lugar, a luz natural, né? O pôr do sol é mágico, né? Fica uma luz assim, muito bonita de fotografar, né? E muito bonita de você viver. Então, essa ideia de trazer realmente uma coisa que a gente acredita muito, que é a beleza, né, da obra de arte, trazendo felicidade. As pessoas podem achar a princípio, talvez isso um pouco estranho ou novo, mas é uma coisa que a gente acredita muito belo, né, trazendo a felicidade das pessoas. Mas é uma beleza também, é uma beleza que reside muito na simplicidade e no design, e não na ostentação, né, dos materiais. Então isso também aproxima, né, esses nossos clientes de uma coisa hoje que todo mundo descobriu, né, aproxima muito da natureza. E isso tem, digamos, uma troca de energia muito grande, né? E a gente acha que é um local de muita felicidade. Eu acho que o Origem Fortim, a gente vai conseguir, né, ter essa experiência muito rica. E a gente sabe que você não para, né? Então já está pensando no próximo empreendimento, já essa novidade para Fortaleza. Conta um pouco de como é que está sendo pensado isso. A AIB, ela está, digamos, especializada, né? O nosso DNA, ou a nossa vocação é fazer design mais experiência, ou seja, tem que ser uma obra de arte e a experiência tem que ser fantástica. Experiência é uma coisa muito cara, né, para as pessoas, embora hoje não se dê tanta atenção a isso, mas assim, quem é que não gosta de ser muito bem tratado, né? Quem é que não gosta dessas interações ricas? Então isso é importante para a gente no projeto. E o próximo lançamento, que será em março, será em Fortaleza, será no Meireles, será um terreno de esquina, ali no polo gastronômico, né, que é Frederico Borges com a Pereira Valente, uma esquina voltada para o nascente, que é de onde vem, né, o sol da manhã e a ventilação. E é um projeto residencial. E nós estamos continuando com o mesmo Greg Busquet, que é um grande talento. O projeto do Origem Fortim, ele é maravilhoso. E essa parceria da AIB com o Greg não poderia ter sido mais fluida. Assim, ele entende e percebeu muito bem, né, o que é que a gente deseja, e ele entrega, né, uma arquitetura maravilhosa. Então, nós vamos repetir o que já está dando certo, que é fazer também o que a gente pretende que seja ganhador também do prêmio, né, como a Origem foi, né, melhor projeto arquitetônico do ano aqui no estado do Ceará, em 2023.
e fazer um prédio muito lindo também, mas é um prédio, a gente usa contemporâneo e cosmopolita, né? Um prédio que venha estar ligado com essas pessoas mais modernas, né, de gostar de obra de arte, que tenha uma usabilidade, né, que seja fácil e que tenha uma experiência diferente, uma arquitetura muito linda e que a gente deve estar apresentando ao mercado agora até março do ano que vem. Que bom, e com relação a essa, a gente vê muito a sua assinatura, né, da arte junto com a construção. Você acredita que esse casamento é perfeito? Eu acredito muitíssimo nesse casamento. E isso é uma coisa que a gente vem polindo, né? Você tem que ir polindo, é como você está polindo, calibrando o teu olho, né? Isso não é uma coisa que você pode ter, né, no início da sua carreira de engenheiro, né? Você tem que ir refinando e você tem que ir polindo, porque isso está muito entremeado, né, em tudo, né? Não é só no desenho, mas é na forma como você constrói, é na forma como você se relaciona com os seus clientes, é na forma como você se relaciona, né, com todas as pessoas que estão no projeto, né? O projetista, vocês. Então, isso também para a gente, né, é de uma importância tão grande, porque você vai cruzando e encontrando pessoas maravilhosas que trazem momentos maravilhosos. Então, usando uma palavrazinha talvez do nosso cearenseis, né, talvez seja, esses projetos sejam uma possibilidade da gente fazer um ajuntamento das melhores pessoas. E agora o intervalo, a gente volta já já. O Instituto Brasil Solidário participa pelo segundo ano consecutivo de uma feira literária de Zócalo, no México, levando oficinas, formações e ciclos de exposição fotográfica sobre o Brasil. Sobre essa programação, eu conversei com a Aline Paraschini, ela é diretora e gestora de projetos. Obrigada pela sua presença, Aline. Olá, Elaine, uma honra estar aqui. Fala pra gente como é que é a participação pelo segundo ano, não é isso? Vocês estão levando o nome do Brasil nesse encontro. O Instituto Brasil Solidário, ele atua no Brasil há mais de 20 anos com ações de incentivo à leitura, entre outras áreas temáticas de fortalecimento da educação. E a gente tem expandido as ações de impacto da nossa cultura pelos países da América Latina. É o segundo ano consecutivo que a gente recebe o convite para participar da Feira Internacional do México, promovendo os livros dos nossos escritores brasileiros e também levando oficinas. O ano passado, quem participou com a gente foi o Ilan Brennan, e esse ano a gente está levando a Socorro Scioli. É uma honra tê-la conosco. Que bom, né, ter o nome da Socorro despontando aí, nossa querida Socorro, e o trabalho dela não tem nem o que dizer, assim, é primoroso, é inigualável, é único. A gente fica feliz mesmo em ter essa notícia aqui com a gente. E aí, nesse sentido, como é que vocês trabalham também com relação a esse fomento, né, da literatura? A gente falando em Socorro, a Scioli, a literatura que a gente tanto precisa nesse momento, né, tantas telas e tudo mais, e a gente se debruçar sobre um livro, sobre a história, sobre vida. Como é trabalhar com isso? Nosso objetivo é criar pontes da nossa cultura, da riqueza da nossa arte e cultura para todos os países da América Latina. O Brasil é o único país da América que fala português. Então, isso traz uma certa dificuldade dos nossos escritores, né, tão ricos como a Socorro, que está acompanhando a gente agora, que eles possam ter acesso aos leitores de língua espanhola, porque os livros devem ser traduzidos para chegar nos países, o que não acontece entre os outros países de língua espanhola. Essa oportunidade, ela agrega não só para os escritores que acompanham a gente, mas também pelos escritores que a gente leva o nome junto com a doação dos livros. O ano passado a gente fez uma doação de 300 títulos de escritores brasileiros com a tradução para o espanhol, e esse ano a Biblioteca do México vai receber mais 200 títulos. Desculpa.
Pois é, e com relação a isso, Aline, a gente está vendo um fomento muito importante. A gente vê movimentos também, falando do TikTok aqui, né? Eu sou uma que consumo todas essas partes, assim, o Instagram, TikTok, X, agora que voltou, né? Threads, enfim, Blue Sky, por aí vai. A gente está vendo um movimento muito grande de adolescentes retomando a leitura, né? E de youtubers também reforçando, lançando livros, né? E fazem conteúdos online, cresceram nesse conteúdo online e estão fazendo sua história, escrevendo e trazendo a cultura do livro para os seguidores, né? Digamos assim, quem consome esse conteúdo, né? E é algo que é bacana, é um movimento que vocês estão observando que tem aumentado, dos adolescentes criarem perfis de leitura, né, de perfis que indicam livros. A gente fica feliz, né, em poder falar isso. E sabendo que o conteúdo por si só, tanto online como offline, ele é importante, mas nunca um acima do outro, muito, né, exacerbadamente, digamos assim, na questão do online. Como é que vocês têm observado nesse sentido, esse movimento? A gente percebe que, infelizmente, a gente teve algumas gerações que acabaram perdendo esse gosto pela leitura literária, né? E o nosso incentivo, o nosso objetivo com os nossos projetos é justamente retomar isso. Fico muito feliz com essas novas, é claro que a nova geração está voltando a ler e escrever, e isso é extremamente importante, não só pela questão do imaginário, porque a leitura desperta o imaginário, as telas traz para a gente a imagem, o som, o tudo, e a leitura não, ela estimula a imaginação, e eu acho que isso tinha se perdido e que bom que a gente está conseguindo retomar agora. Levando isso em consideração, Elaine, eu gostaria de ressaltar que junto com a nossa participação com o escritor, a gente está levando pela primeira vez também uma exposição fotográfica do Luiz Salvatore, levando imagens dos nossos povos originários, que eu acho que é extremamente importante. Então, a gente está difundindo a arte através da fotografia, e a gente está falando da nossa cultura, e a gente traz a parte da leitura, como a gente colocou aqui, voltando para o imaginário, o que a gente lê e a gente cria e a gente traz, ao mesmo tempo que contribui para uma formação da identidade de todo o público. Então, bacana em saber que nas redes o pessoal mais jovem está começando a escrever e voltando ao velho e bom livro. É isso, é verdade. E como você falou, assim, a fotografia, a gente pode ter várias interpretações, né? Das nossas vivências, das vivências dos outros, né? E eu acho que o bacana é a gente poder trabalhar isso, a criatividade, o pensar, convidar a pensar. Tá tudo tão rápido, tão entregue, pronto, né? Algo que a gente... É muito a questão do self-service, né? Você já pega pronto e apenas consome, né? E não produz, pensa, critica, né? Interage, reflete, ouve o outro, se ouve, né? Fala para o outro. Tudo isso a fotografia proporciona, o livro proporciona, a música, o teatro, a dança. A gente reforça muito isso aqui, a importância da cultura como um todo para o fortalecimento do pensar, né? E também, sobretudo, na ideia das nossas origens. Nunca esquecer, né? Quando você falou dos povos originários, a gente pensar sempre, né? Sempre ter em mente de onde veio, né? De onde a gente começou a pisar e a partir daí seguir, né? Esse fortalecimento da cultura nunca é demais. Nós somos seres pensantes, né, Aline? Sim, exatamente. E eu acho que a gente promovendo não só os autores, como também os artistas brasileiros, no caso do nosso fotógrafo, que é o presidente do Instituto também, a gente ajuda a diversificar as vozes e amplia o acesso para as novas narrativas, tanto para o público brasileiro quanto para o público hispano-falantes. Internacional, né? Eu estou vendo aí na conversa, eu vi um colar de girassol atrás de você. Vocês fazem divulgação de cultura com relação a conteúdo inclusivo. Como é que é o trabalho que vocês realizam nesse sentido? Absolutamente. Nós temos, além desse projeto de incentivo à leitura, a gente tem um projeto, como eu expliquei, de educação financeira. Esse projeto de educação financeira ele já está em mais de 628 municípios do Brasil. A gente já tem um impacto de mais de 1,5 milhão de alunos da rede pública
tá? E esse projeto é por meio de jogos. Aqui atrás eu tenho alguns dos jogos que as escolas recebem por meio de parceria com o IBS, tá? Aqui eu tô com a tradução só em inglês e português, mas a gente tem esses jogos também em espanhol, e esses jogos também chegaram para esses países da América Latina que recebem também a doação de livros. E junto com isso a gente tem a nossa parceria com a Hidden Disabilities, que é a organização oficial do Cordão de Girassol. Tá? Então, qualquer informação que vocês precisarem, que tiver o apoio, porque a gente faz questão de difundir a integração, a inclusão social de tudo, e respeitando todas as doenças ocultas, principalmente. No nosso site, brasilsolidario.org.br, vocês podem encontrar todas as informações referentes a Hidden Disabilities. Joia, muito obrigada, Aline, mais uma vez. Só para relembrar para quem está assistindo, como faz para saber mais informações do trabalho de vocês, nas redes sociais, fique à vontade. O nosso Instagram é Brasil Solidário, da instituição. Pelo projeto de educação financeira, a gente tem dois, o Vamos Jogar e Aprender e o Pix Diogo. E o nosso site é brasilsolidario.org.br. Tá. Tem informação sobre os projetos, tem nesses canais. E o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Regional realizou uma série de serviços gratuitos de fisioterapia e terapia ocupacional em parceria com universidades. A repórter Camila Matias tem os detalhes. É isso mesmo, Elaine, para falar desse assunto e também falar um pouquinho do papel da CREFITO 6 na vida, dos profissionais da área, a gente vai conversar com o presidente do CREFITO 6, que é o Jacques Esmeraldo. Tudo bem, Jacques? Fala para a gente primeiro o que aconteceu aqui nessa ação, os serviços que foram oferecidos. Teste da pisada, análise biomecânica, acupuntura, auriculoterapia, terapia manual. Vocês costumam sempre também fazer essas parcerias com os estudantes, e qual a importância dos estudantes, dessas profissões, dos estudantes da área, ter esse contato, com os pacientes? Exatamente, então nós fizemos parcerias com várias universidades do estado do Ceará, UFC, Unifor, Unicristos, DEVRAE, Uninassal, Estácio, são várias, Vou citar, vou acabar esquecendo algum aqui, mas a importância dos alunos comparecerem, presenciar como que é o atendimento. Obviamente que aqui é tudo supervisionado, nós temos os professores das universidades aqui, que foi cedido pelas universidades, que vai estar acompanhando, instruindo, fazendo uma avaliação ou intervenção mais, vamos dizer, científica, embasada nas práticas baseadas em evidência. Presidente, explica também um pouquinho do papel da CREFITO, Muitas pessoas podem até não conhecer, mas fala pra gente qual é a luta de vocês. Bom, a gente pode comparar aí o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional com a mãe chata, Que tem que ter o cuidado, com o filho, que aí é a fisioterapia e a terapia ocupacional, mas que também tem que corrigir quando está errado. Então a função principal do Conselho Regional é proteger a sociedade do mal profissional. Então a gente precisa estar atento aos profissionais da terapia ocupacional, da fisioterapia, para que a gente consiga avaliar se eles estão trabalhando dentro da ética. Então a mãe chata, Então se encontrou erro, vai lá e vai autuar o profissional, vai dar a punição necessária. Então o Conselho Regional é para proteger principalmente a sociedade. E além disso, obviamente, buscar as melhorias das duas categorias. E tem alguma perspectiva para o ano que vem, ou até mesmo para esse ano, de outras ações para a população aqui da nossa cidade e também do nosso estado? Exatamente, nós já estamos organizando aí, a gente não tem data definida, esperamos que seja ainda esse ano. Nós estamos tentando fazer uma corrida, que vai ser 5 e 10 quilômetros aqui em Fortaleza, para contemplar todos os profissionais da terapia ocupacional, fisioterapia, e provavelmente a gente abre aí também para o público em geral. E essas ações também aproximam mais a população desses profissionais, Exatamente, tem muita gente ainda que não conhece a fisioterapia, não conhece a terapia ocupacional, o que a gente realmente faz. E aqui você vai ter a oportunidade de saber o que um fisioterapeuta pode lhe ajudar quando você está com dor, o terapeuta ocupacional, quando você tem dificuldades nas atividades de vida diária. Todas as técnicas que a gente pode trazer para cá, a gente vai trazer e mostrar para você como que o terapeuta ocupacional e o fisioterapeuta conseguem ajudar. Para deixar ainda mais claro, explica um pouquinho a diferença dessas duas profissões. Bom, o primeiro curso de fisioterapia e terapia ocupacional aqui no estado do Ceará, as duas categorias eram juntas até próximo ao final do curso. Chegando no finalzinho, elas se dividiam.
a divisão se dá justamente na finalidade do que você quer. Então, geralmente, a fisioterapia tem na reabilitação, né, de determinadas patologias, e a terapia ocupacional ela vai atuar nas atividades de vida diária. Então, isso vai acabar diferenciando um pouco, porque tem finalidades diferentes. Obrigada, presidente, pelas informações. Então é isso. Sempre importante, né, Elaine, cuidar da saúde. Quando acontecerem outras ações, a gente volta aqui para falar para vocês também. Volto com você aí no estúdio. E Fortaleza vai ser o centro da agenda sobre o agronegócio com a 7ª edição do seminário Agua Innovation, que vai ser realizado agora nos dias 12 e 13 de novembro na Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Sobre essa programação, eu conversei com Carlos Matos, ele é presidente do Conselho Técnico organizador do seminário. Carlos, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. A gente está falando, estava até conversando de bastidores, né? Novamente se encontrando aqui na TV Otimista para falar sobre o Agua Innovation, né? Como é que está sendo essa programação deste ano? Eu que agradeço, Elaine, é uma alegria sempre estar aqui na TV Otimista. A programação desse ano, nós vamos trabalhar em cima de temas estratégicos para o desenvolvimento do agronegócio no Nordeste. Nós temos uma convicção de que pode ser multiplicada a produção em várias cadeias produtivas e nós vamos estar trabalhando temas estratégicos na perspectiva do produtor. Vamos ter cases, por exemplo, o Rei do Limão, Valdir, da Ita Citrus, vai estar falando para nós, produz 1.000 hectares de limão, está dobrando a produção e no passado ele pensou em produzir no Ceará. Mas hoje revela que cometeu um erro. Foi para a Bahia, achando que era mais próximo de São Paulo. Mas o clima aqui é melhor, a logística é melhor e o mercado internacional hoje tem um interesse muito grande com a produção de limão. Isso abre uma nova perspectiva para o Ceará. Também vamos trazer uma empresa da Bahia que trabalha com bioinsumos hoje. É uma realidade e que se impõe, porque há uma rastreabilidade dos produtos que exige menor índice de produtos químicos e esses produtos produzidos a partir de organismos vivos, bactérias, fungos, eles combatem as doenças e evitam o uso de agrotóxicos. Isso é muito importante. E vamos discutir, teremos um painel sobre o Coalizão Agro, que é unindo as instituições de crédito, logística, a segurança hídrica, a questão da regularização fundiária, temas estratégicos que podem permitir, se resolvidos, uma ação mais efetiva para viabilizar o pequeno e o médio produtor na expansão dos seus negócios. Teremos o Fábio Regis também, que é um produtor referência na produção de banana, que vai expor, e temos todo o evento vai estar reunido em 4 grandes painéis. Um primeiro painel, a profissionalização do pequeno produtor. Um segundo painel, tecnologia e avanços, inovações para o setor do agro. O presidente da Embrapa vai falar sobre inteligência artificial. Um terceiro painel sobre cases, referências e grandes avanços na produção até o mercado. E o quarto painel é produção e institucional, as instituições que podem dar apoio ao produtor. Você falou da questão da tecnologia, né? Da tecnologia muito mais avançada e da inteligência artificial, né? Como é que ela pode atuar no ramo da agricultura, no agro como um todo? Qual seria, na sua visão, né, essas ações que poderiam ser permeadas e que vão ser debatidas no encontro? Quais são as... Com relação à inteligência artificial, ela pode otimizar de que forma, né, a produção? Tá. Então, a gente tem 4 formas muito claras que se pode ter um benefício da inteligência artificial. Na gestão da água, no benefício, o que a planta precisa, a necessidade da planta, também no combate a pragas, com drones, e a inteligência artificial lê por foto, pela cor da folha, para mudar a adubação, mudar a fertirrigação. Em todo o processo da rastreabilidade do produto, onde tem pontos críticos, né, a inteligência artificial também pode atuar. E na logística, né, na logística mesmo, no transporte
como conservar melhor as frutas e tudo. São 4 pontos que eles têm destacado como importante para a produção. E com relação à questão do produtor rural aqui, né, do produtor no local, no estado do Ceará, como é que tem sido essa atuação voltada, você falou da profissionalização, né? É algo que continua sendo muito importante nesse sentido aqui, como é que você tem avaliado? Extremamente importante, porque nós vemos os gaps. Você pega produção de tomate, você tem produtor produzindo de 4 quilos a 17 quilos. O que é a diferença? Ser mais profissional, melhores práticas agrícolas, melhor material genético, melhor assistência técnica. Quando nós vamos para a pecuária, nós temos a média do estado do Ceará é 1.500 litros por vaca. Nós temos produtores com 11 mil litros por vaca. E temos produtores com 1.000, obviamente, com 800. Então, os sistemas produtivos, a tecnologia adotada, novas práticas, há inclusive um novo método que nós estamos trazendo um especialista para o Irriga Ceará, para o Agro Innovation, que é o Andrew, especialista em compost barn. Esse modelo surgiu no Texas, é uma forma confinada da criação de animais que permite um aumento da produtividade porque dá mais conforto ao animal. Então, na pecuária tem um tripé muito importante, que é genética, alimentação e o ambiente. Esse modelo de produção ele permite as 3 coisas: tirar o potencial genético máximo do animal, alimentar bem, porque eles estão confinados com alimentação orientada por animal, e um ambiente agradável, para que a vaca possa se sentir bem. Temos, então, em cada cadeia, uma possibilidade de avanço da produtividade, de novos produtos, novas culturas surgindo. A produção de cacau vai bem no Ceará, é uma possibilidade para nós avançarmos. Está se testando açaí, com um relativo grau de sucesso já. Nós temos, nós nos concentramos muito em 3 frutas: melão, banana, melancia, mas ainda podemos crescer na produção de uva, na produção de manga e mirtilo, blueberry. Foi uma experiência que o governo do estado fez, interessante, que vale a pena a discussão. Então, essas novas culturas podem permitir uma grande expansão da agricultura irrigada. Olha, hoje, batata doce, o mundo compra. É uma demanda enorme para batata doce. Tem várias variedades de batata doce. Como é que o Ceará não seria um dos grandes locais para se produzir? E já cresceu bastante, né? Essa agricultura vem mudando, é muito importante nós vermos. Se nós pegarmos um corte há 10, 15 anos atrás, os principais produtos eram milho, feijão, arroz. Hoje o primeiro produto é tomate, desde 2 anos para cá. E aí, com base, já mostra o quanto se avançou e o quanto se investiu na tecnologia nesse local aqui, né? O que a gente trabalhou com relação a isso. Como você falou, né? A gente tinha antes muito milho forte, agora a gente vê outras culturas que talvez antes a gente nem pensava em trazer, né? Você falou do açaí também, né? Do mirtilo. Então, são possibilidades reais que isso venha para cá. Sim, são possibilidades reais. Tem hoje já um consenso. A fruticultura, a agricultura irrigada intensiva, ela vai crescer no Brasil e vai crescer no Nordeste, porque o nosso clima é diferente. A pitaia que se produz aqui, e se produz já com excelente qualidade, ela tem um preço diferenciado no CEAGESP em São Paulo, porque tem pitaia produzida no Pará, tem pitaia produzida no Sul, mas a nossa, a cor é mais firme, a qualidade da fruta é melhor. Nós temos um dos principais produtos do Brasil, que é uma referência, uma marca praticamente, o melão rei, né? Porque nós temos um clima diferente. E a fruta, então, a qualidade da fruta é completamente diferente. Mais competitivo nesse sentido também, naquela fruta mais saborosa, né? Que você saboreia e você conhece de onde você traz, né? Esse daqui é do Ceará. Inclusive, nós vamos ter um momento que vai nos falar o Edson Trebeschi, do Grupo Trebeschi, o maior produtor de tomate do Brasil. Ele vai falar como investidor, por que eu fiz a opção de investir no Nordeste. Para ficar claro essas decisões. Porque às vezes nós mesmos ficamos duvidando do potencial. Quando os outros acreditam e estão desenvolvendo e colocando o seu dinheiro para esse desenvolvimento. Eu quero animar, nós queríamos que o evento desse uma coragem nova, uma coragem criativa,
para os pequenos e médios produtores cearenses que podem crescer mais, se expandir mais e gerar desenvolvimento, gerando emprego para a nossa região. É bom quando uma grande empresa vem, é bom. Quantas vierem, sejam bem-vindas. Mas mais importante ainda é aquele desenvolvimento local, em que cada município vão surgindo os empresários do agronegócio, né? Eu não esqueço o ano em que eu fui a Limoeiro do Norte e estava uma crise enorme no comércio. Quando nós começamos a discutir, na verdade, a crise era na agricultura, porque era um ano de seca, houve uma restrição de água e reduziu a produção. E o comércio sentiu fortemente. Então, a riqueza gerada no agro, ela esparrama para as diversas camadas da economia, né? E eu não sabia que era tão importante quanto eu pude ver nessa ocasião. O CDL de Limoeiro reunido para ver o que fazer diante dessa crise causada pela crise na agricultura. Carlos, para a gente encerrar aqui, que você fizesse o convite para quem está assistindo, né, para se fazer presente nesse momento, e como é que faz para fazer as inscrições? É o dia todo, é isso? O dia todo, dia 12, dia 13, você pode acessar a Agro Innovation, pode fazer a inscrição digital no Simpla, nós teremos surpresas para o evento também. Estamos aguardando 3 confirmações muito importantes que serão anunciadas nas próximas 2 semanas. Mas já se a gente é convidada na Federação das Indústrias, no dia 12 e 13, sem custo, para a plenária. Teremos com custo apenas 2 workshops paralelos que vão acontecer para compost barn, para pecuária intensiva e para laticínios, que é um setor que cresce bastante no Ceará. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.